Olá, tudo bem? Compartilhar para transformar. Esta é a palavra-chave nossa, esse é o nosso lema. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre planejamento tributário. Muitas pessoas às vezes acham que planejamento tributário é só você discutir judicialmente com o governo algum direito de imposto que você pagou a mais e você não deveria pagar, e aí envolve essa discussão judicial e leva anos e anos trabalhar no contencioso. Na verdade, esse nem é o meu foco principal. Porque eu sou um advogado que gosta muito, mas muito mesmo, de obter resultados com preventivo. Eu gosto de analisar as questões como elas estão e então dar uma solução preventiva, antecipada para o cliente para a solução daquele problema. Isso chama-se planejamento tributário. E uma das coisas que envolve o planejamento tributário, que é muito amplo, numa empresa você tem muita coisa para ver, muito detalhe para observar, sempre há muita economia, mas uma coisa que chama muito a atenção no planejamento tributário, e eu quero falar disso hoje com você, é a questão da opção tributária. A opção tributária no Brasil, ela se distingue pelo menos por três regimes com relação ao recolhimento de impostos: lucro real, lucro presumido e o simples nacional. É claro que ainda nós temos as figuras das MEIs e tudo mais, mas eu quero tratar apenas desses três com você. Em regra geral, a grande maioria das empresas, elas optam pelo Simples Nacional. Por quê? Porque o recolhimento dos impostos é unificado, ok? E principalmente a questão do INSS, você tem uma economia dependendo do anexo que você está incluído, dependendo da sua atividade econômica. Isso acaba gerando uma determinada economia para você. Depois nós temos o lucro presumido, em que o governo presume, então, dependendo da sua atividade, se você é indústria, comércio, posto de gasolina, prestação de serviço, cada um tem uma alíquota. Ele presume qual seria o seu lucro e aí tributa os impostos de contribuição social, imposto de renda, PIS e COFINS, tá? Sobre essa presunção, ok? E nós temos, né, o lucro real, que é então a apuração dos impostos, né, principalmente dos impostos do imposto de renda e da contribuição social, desculpa, sobre o real lucro que você tem. O lucro real, ele é um pouco mais complexo, então na maioria das vezes as empresas não optam pelo lucro real em razão da sua complexidade, vamos dizer assim. Né? Existe sempre um outro plano de fundo pelo qual a empresa não opta pelo plano real, mas em tese é pela complexidade. Pois bem, na maioria das vezes, não se confunda, tá? Eu percebo que as empresas estão fora do regime correto. Na maioria das vezes. Eu vi pouquíssimos casos em que uma empresa veio até nós e ela estava exatamente no regime correto. Tá? Muitas vezes ela não troca de regime, né? Por quê? Porque tem algum plano de fundo, alguma situação de fundo, tá? Em que ela efetivamente não pode migrar para o regime correto, vamos dizer assim. Tá? Mas o que nós temos que observar é que a forma como você enxerga o seu negócio em relação à tributação, né, ela tem que ser modificada muitas vezes, tá, de acordo com a visão de um especialista e não de acordo com a sua visão. Tá? É claro que nós vamos tratar disso, eu vou ter um curso específico sobre isso, bem interessante, mas eu quero só compartilhar aqui com você para chamar a sua atenção. Eu vou te dar um exemplo.
Tá? Vamos pensar numa situação assim. Tá? Você tem uma empresa que ela faz produção de uma determinada máquina. Você constrói uma determinada máquina, mas você também faz a manutenção de uma determinada máquina. Dessa mesma máquina que você vende, ou faz uma manutenção da sua própria máquina e de máquinas de concorrentes também, porque a sua equipe tem capacidade para fazer as duas coisas. Então você tem uma indústria, comércio, certo? Tá? E manutenção de máquinas e equipamentos, ok? Tá. E está tudo na mesma empresa e você, por exemplo, está no lucro presumido, onde presume-se então que você tem uma determinada lucratividade naquilo que você faz. Tá? Só que o lucro da indústria é bem menor do que o lucro do serviço de manutenção. Só que o faturamento da indústria é muito maior do que o faturamento da prestação de serviço. Então, olha a disparidade que tem. Você tem duas atividades diferentes alocadas na mesma opção tributária, porque está tudo numa mesma empresa, com atividades distintas, diferentes, ok? Em que, presta atenção no que eu estou explicando, em que o faturamento da indústria é muito maior do que o faturamento da prestação de serviço. Só que a lucratividade da prestação de serviço, porque você está ganhando em cima do homem-hora, certo? Não tem não tem compra de produtos, não tem compra de materiais. Se quer que sejam alguns pequenos insumos utilizados ali para manutenção, que se dilui ali mesmo, tá? É bem maior do que a lucratividade da indústria. O que acontece então? Só com esse exemplo, tá? E eu estou te dando um exemplo de uma situação que já aconteceu conosco, tá? Não estou te dando um exemplo que eu não conheço, tá? Quando nós comparamos, né, através das DREs, através das simulações que a gente fazia durante os anos, né, até a gente não faz uma análise de um único momento, a gente faz análise sempre de um cenário sendo possível, né, se a empresa tiver todos os registros dos últimos 5 anos, o que aconteceu. Nós fizemos esse estudo e nós identificamos então que a indústria deveria ser optante pelo lucro real. Por quê? Porque a lucratividade da indústria era baixa e nos anos que se passaram, a cada ano a lucratividade da indústria vinha diminuindo por conta da competição do mercado e tudo mais. Então não fazia sentido nenhum ela estar no lucro presumido. Mesmo para os cálculos de aproveitamento de PIS, COFINS, ela não fazia sentido nenhum estar no lucro presumido. Todavia, a parte de manutenção, essa sim, fazia sentido estar no lucro presumido. Por quê? Porque o lucro dela estava maior do que a presunção de 32% do lucro presumido. Então fazia muito sentido ela estar lá no lucro presumido. O que fizemos então? Segregamos os negócios. Mantivemos uma empresa tão somente para a indústria, ok? E transformamos uma nova empresa para a área de manutenção. Ora, não há nada, absolutamente nada de errado disso. Não, você não está dividindo o faturamento, você não está fazendo nada que seja evasivo fiscalmente, nada que possa comprometer a segurança jurídica da empresa, porque a atividade econômica desses dois segmentos são totalmente distintos. Totalmente distintos. Isso representou uma gigantesca economia para a empresa. Mas o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo foi olhar para o cenário dos últimos 5 anos e ver qual teria sido, né, a economia de impostos que ela teria nesses últimos 5 anos, se nos últimos, eu analisei só os últimos 5 anos, tá? A empresa já tinha 23, 26 anos de mercado, tá? Nos últimos 5 anos, ela teve uma economia gigantesca, ela teria tido uma economia gigantesca. É óbvio que
que você não tem mais nada para fazer. Você não pode voltar atrás e mudar as coisas lá atrás. Por isso que eu digo para você, a prevenção, essa atividade de você enxergar os números, analisar os números, ter um especialista analisando os seus números e verificando em que momento você pode ter economia, chama-se planejamento tributário. Isso foi só um exemplo. A gama é bem complexo, são inúmeros detalhes que você pode observar e que vão representar, no final das contas, uma economia bem grande para a empresa. E nós não estamos falando aqui ainda de nenhuma medida contenciosa judicial. Nós estamos falando tão somente de análise de balanços, balancetes, DRE, opção tributária, quadro societário, atividade econômica. Fica a dica aí, então, tá? Para a gente participar das aulas que nós vamos dar no futuro a respeito desses assuntos também. É bem interessante, tá? Curte, compartilha, coloca seu nomezinho aí embaixo para a gente bater no papo mais adiante. Um abraço.